Opa, som, agora acho que foi, hein? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Teste. Vocês estão me ouvindo bem aí? Essa webcam está bem colorida, né? Tá acontecendo aqui. Quem que já tá na live aí, pessoal, manda um oi aí no chat. Hoje o chat vai ser... Fechou? Não. Já tinha crashado o Streamlabs. E aí, pessoal? Luiz Júnior aqui novamente do canal Game Loot. A gente hoje vai fazer uma live diferente. Eu vou acompanhar aqui a transmissão da Unite 2023, que é o evento da Unity com os novos lançamentos, das ferramentas que eles estão bolando, as tretas que eles estão inventando. E daqui a pouquinho começa a live lá. Vou deixar aqui pra gente ir conversando e vendo o que eles vão bolar. Qual é as novidades do momento da Unity. Fala, Guilherme, Lamec, beleza, galera? Vamos chegando aí. Compartilha a live aí, galera, no grupo dos developers. Com a sua tia, avó, avô, cachorro, gato, galinha. Deixa eu abrir meu Instagram. Meu áudio tá indo bem aí pra vocês? Deixa eu ver se eu vou abrir minha live aqui no celular pra ver. A Unity vai começar daqui a pouquinho, né? Tem um tempo ainda. Ué. Aqui. Muito bem, está funcionando. Vamos entrar live no Instagram aqui para chamar a galera para live. Nem sei se eu tô no meu canal, tô. Sem mexer no Instagram não. Por aqui, ó. E aí, pessoal? 3.000 inscritos no canal, hein? Quem diria que chegaria nisso? E esse canal não monetizado, não está monetizado. Quem diria? Vamos ver esse evento da Unity aí. E quem tá me seguindo no Instagram, quem tá vendo essa live aqui no Instagram, entra no meu canal do YouTube, Game Loot Dev, é o mesmo nome. E eu vou colocar o link nos comentários aqui, né? Deixa eu pegar o link da live. Eu vou colocar nos comentários aqui para vocês poderem acompanhar lá no YouTube, que dá para ver a imagem do meu computador também. E aí, como que eu não consigo colocar um comentário? Consigo. Publicar. Fixado. Prontinho. Então quem tá pelo Instagram, pessoal, tem um link aqui do YouTube. Acessem lá para vocês verem a live de lá, que a gente vai estar compartilhando a tela do Windows. Vamos ver aqui o evento de lançamento da Unity, né? Será que eles vão falar das tretas que aconteceu recentemente sobre a questão da monetização da Unity, né? Quanto que eles estavam cobrando, queriam mudar os esquemas lá, demitiu, né? O diretor da Unity pediu as contas. Então, vamos ver. Então, eu vou deixar transmitindo aqui no Instagram, mas não vai dar para vocês verem minha tela, tá? E o áudio vai pegar o áudio do microfone do iPhone. Se quiserem ouvir com mais qualidade e ver as imagens compartilhadas das telas, vai no link no YouTube aí. Vamos lá. Tá para começar lá, waiting. Cadê a Unity? Começando o evento. Vamos acompanhar fazendo um... Como a galera chama esse negócio aí que a gente faz um react? Vamos fazer um react ao vivo aqui do evento da Unity. O que eles vão lançar?
Vamos fazer comentários também sobre os lançamentos. E vamos ver também se eles... Vou comentar, eu duvido muito que eles vão comentar alguma coisa sobre a questão da grana. Que eles mudaram todos os esquemas, mudaram as regras, mudaram os contratos com os developers e é isso aí. Deixa eu arrumar minha câmera aqui. Estamos aguardando, gente. 3 horas. Opa, começou, hein? O Dai precisa fazer uns solos aí nas guitarras. É as guitarras do estúdio. Agradecer a Simone aí do Estúdio 404 por ter liberado mais uma tardezinha pra gente aqui. Tá difícil, hein, Simone, arrumar horário com você. Muitos podcasts gravando aqui, não tem horário mais pro Game Minute, ó. Foi um dos primeiros canais que veio aqui pro seu estúdio, Simone. Tem que deixar a gente na preferência aí, ó, olha o público pedindo aí, ó. Mas, de qualquer forma, muito obrigado. Estúdio 404, mais uma vez, pra gente poder estar aqui transmitindo essa live. Peguei a salinha aqui que tava livre agora, né, pessoal? Por isso que tá com os instrumentos tudo aqui, né? Porque é o que tem pra hoje, né? Mas a Simone falou que se precisar, ela entra aqui e pega. Não tem banda gravando agora. Então, vamos lá acompanhando aqui. O que tá mostrando aqui pra gente? Tá aí do áudio do YouTube da Unity também? Estão ouvindo o áudio do vídeo da Unity? Eu ouço. Então, acho que vocês devem estar ouvindo também. Aqui, ó, vou dar um mute no meu microfone pra gente ver se vocês ouvem aí. Parece que não vai, né? Tá baixo porque deve estar pegando o meu próprio microfone. Deixa eu ver se eu consigo mudar isso aqui para configurar o áudio e para vocês o áudio aí também. Tinha que dar, né? Deixa eu ver aqui. Browser source, ó. Stream track. Show em mixer. Áudio monitoring. Monitor e output. Vamos ver. Good morning, everyone. Welcome to Unite 2020. Vou aumentar um pouquinho enquanto isso. It's fantastic to be back together again live. And I have to say, having been at the Heineken experience last night, I am very impressed that at this time of morning, the place is full. So give yourselves a round of applause for actually making it here. So I'm Jim. I'm Unity's new CEO, and I am truly thrilled and honored to be with you here today. Most of you don't know me. New CEO. I'm going to try to remedy that Tá in certo. the course of this event. I'd love to meet as many of you as possible, either today at Unite or certainly over the next few months to get to have an opportunity just to kind of get out and listen and hear. I've been so inspired with the people I've met so far, the passion in this community. Look, I didn't come from gaming, but the highlight of my Esse é um problema. career so far O cara trabalha numa empresa de games, mas não vende games. Não entende nada de games. Red Hat. Normal, né? Which, As some of empresas. you may know, is kind of a leader in Linux. And I have to say, I know there are differences, but the Linux open source community and the Unity community do have a lot in common. At Red Hat, we talked about democratizing information and content. At Unity, we talked about democratizing game development. And I'm here because I am so excited to and inspired by Vamos the ver o que eles vão opportunity falar. to lead an organization that's truly mission driven. And an organization Pegou a bucha, a verdade é essa. Pegou a bucha do outro CEO. really go well beyond the actual boundaries of the corporation, right? It includes a O Making Full Project perguntando o que eu acho da Muse, Unity Muse. Eu testei um pouco. I've been amazed. É um chat GPT, cara. Eu prefiro ainda o GitHub Copilot.
Tá muito bom o GitHub Copilot, eu tô usando, cara, direto. É muito bom, vale muito a pena assinar. Eu acho que é o que mais está ajudando eu programar mais rápido. Ele dá uns autofill, uns preenchimentos automáticos, uns autocompletion muito bom. Você coloca //, escreve o que você quer, ele já preenche. Ele é bom. GitHub Copilot, preciso fazer um vídeo sobre isso. E o Muse, a Unity tem interesse de chegar no momento que a gente vai escrever. Faz um jogo de corrida e pronto, o jogo sai pronto, sabe? Vai chegar nisso. Mas, por enquanto, não está lá ainda. We have an obligation to engage with our community when we make decisions that affect you. Now, I'll be upfront, engaging in the same thing as consensus, but we should never, ever surprise. Para quem está aqui no meu Instagram, entra no link aí do comentário aqui, ó, fixado. You don't know about, right? E vamos ver. That's something I will commit to you going forward. Look, I know trust is something that's earned. It's not what we say, it's what we do. So going forward, we will demonstrate that behavior to you and with you as we make decisions about Unity in our community going forward. We'll also show you our commitment to delivering the best possible game engine ever. And coming up, seria legal se a Unity falasse que ele vai corrigir todos os bugs. Nossa, a galera ia ficar muito louca. To better support a galera ia viajar. Game development life cycle. And after the keynote, we have some incredible technical sessions lined up that I highly encourage you to attend. Já participei de uma Unite aqui no Brasil, dando palestra. Foi legal. Felizmente não tem mais Unite no Brasil. Fantastic Unite. And with that, Pierre Paul, take it away. Thank you, Jim. So Unity began as a game engine and a creation tool. But we all know that game development doesn't end on launch day. It's an ongoing process. Updates, new levels, and content. They have to work on all the latest operating systems, device models, and platform. So today, we'll share what we're doing to ensure that you have a complete, reliable platform to build, ship, and run great games. The editor's extensibility and a robust ecosystem of third-party tools offer you more freedom in how you create. Unity 2022 LTS, our long-term support release, is one of our fastest adopted versions to date. And since its release, over 1 million of you have chosen this version for its underlying stability and its awesome features, for everything from rendering to performance, as well as platform enhancement. And one of the biggest highlights is Dots, which delivers a data-oriented approach to coding to enable bigger, more ambitious projects. And we've implemented Dots so that you can use tight game objects. You choose which approach to use and when. Duro que agora fica pegando meu microfone e fica pegando we've been também, sharing né? our excitement about Dots for a few years vou voltar now. no esquema que tava. Até não tava tão ruim o áudio, né? Da live da Unity. Pronto. And production ready. Dots. 20 anos para lançar esse negócio. Parabéns, cara. Mereceu palmas. Eu duvido se aí vai estar pronto. Duvido. So let's see how you Só fazer uma live sobre Dots também, hein? Esse é interessante. Fala, Lucas! Beleza, cara? Seja bem-vindo ao canal. O Dots é legal, viu, galera? Porque uma coisa que pesa muito é a gente ter... muito game objects na cena, e o Dots ele tira fora os game objects, trabalha tudo com programação por fora. É bom, fica bem rápido, principalmente para quando você tem muitos objetos na cena, tipo 1000 objetos, 2000 objetos. Você trabalhar com Dots é bom. Mas não é fácil programação com Dots, não, é um saco. É isso aí, Lucas, beleza, cara? Bacana. This is an upcoming base builder with intense combat. Você vê que aqui, ó, hoje os nossos comentários aqui no chat aqui dessa live é só para quem é inscrito no canal, hein? Só quem
E quem não é inscrito no canal, aí galera, aproveita para se inscrever e lê esse QR Code aí, ó. Ou entra aqui, ó, no meu Telegram. Deixa eu mandar o link do Telegram. That hits 60 frames per second. And it's powered by Dots ECS. And we're continuing to polish the feature set for Dots. Deixa eu pegar aqui o link do Telegram para vocês. Improvements to iteration time, more robust baking support, and scheduling enhancement. But you know, for now, let's dive a little deeper into tools and features that you can use right now. And we're going to start with the Universal Render Pipeline, or URP, which powers stunning visuals across the broadest range of player devices. So here's Steven, who's going to show you what our latest graphic features can help you achieve. Nunca ouviu falar, cara, de Dots? Ele podia mostrar um pouquinho da programação do Dots pra gente, mas... Acho que eles não vão mostrar, não. Engine Graphics, o cara é da área de gráficos. O RP. Eu não gosto de usar o RP, nem HDRP. Muito pesado. Não consigo usar o RP ainda de forma leve. Preciso fuçar um pouco mais. Mas para mobile, ainda eu não sei a questão de performance. Para mim, o standard ainda é mais rápido. Se é para usar o RP, eu prefiro usar o HDRP logo direto. O Abner falou aí, ó. Realmente, cara, eu também achei o Dots bem mais chato, mais trabalhoso. Pode ser uma questão que a gente tem prática, né? A gente tem que mudar a forma como programa. A gente não consegue ver as coisas na cena direito. Até dá para usar aqueles conversores automáticos de Game Over para Dots. Mas o ideal é você usar tudo por Dots, né? Fala, Jaslan! Beleza, cara? Estão acompanhando aí a live da Unity 2023, Unite 2023. Por eles estarem falando de URP e não mais do Standard, pelo visto abandonaram o Standard, já era, né? O Standard não tem mais atualizações gráficas. O RP, precisa fuçar um pouco mais o RP, eu não gosto. Muito complicado. Muda toda hora as coisas. Eu usei o DRP desde o começo, junto com Dots, e eu ainda não consegui uma performance decente usando o RP, que compense, sabe? The Garden runs at 60 frames a second. For less powerful devices, we've optimized both the Garden and the terminal so they can run at 30 frames per second using the deferred rendering path. 30 frames por segundo, tipo. Let's move on to a scene. Os iPhone roda 120 frames por segundo. Is designed for higher-end devices and relies on more advanced. A gente precisa de performance celular. E tem outra, no celular também, se ficar rodando 60 frames, esquenta pra caramba, né? Mas quem tá aqui no meu Instagram, pessoal, tudo bom? Vai pro canal do YouTube. Deixa eu assinar pra todo mundo que tá aqui no meu Instagram aqui. Vai pro canal do YouTube, pessoal, o link tá aí nos comentários, pra vocês poderem acompanhar a live da Unity, com os novos lançamentos que a Unity vai fazer. Seria legal se a Unity mostrasse como que eles estão corrigindo os bugs, a quantidade de bugs corrigidos. Eu não queria mais feature nova, eu queria só correções de bug. Performance. Pelo amor de Deus, toda vez que você salva um script no Visual Studio é 2, 3 segundos para poder recarregar esses scripts. E se tiver com pouco script, né? Se tiver usando Assembly Definitions. Senão você pode demorar até 5 segundos, 6 segundos para poder dar um reload aí. E quando você aperta o play, então, pelo amor de Deus. 10 segundos para dar um play no projeto, às vezes. Eu uso aquele editor mode lá que carrega mais rápido, né? Só que daí dá problema com variável estática. Tem que tomar cuidado com isso. Next major release of Unity. Vamos ver. So the next major release of Unity is coming in 2024.
And we're bringing back the clarity of our original release naming into one powerful, polished version. I'm proud to announce Unity 6. Unity 6. Tá bom, não tinha que ser Unity 24, meu amigo. Voltou. Eu achei que eu tinha acabado de me livrar da Unity 5. Passei 6 anos quase, desde 2017. Acabou a Unity 5 e agora vai voltar para Unity 6. Bem que o Jaslan falou aí, hein? Jaslan deu a dica aí, já tinha falado, ó. Já começou a apresentação da Unity 6. Como que ele tá sabendo dessas... Vazou, cara? Ô, Simone, pegar um pouquinho mais de água aí. At its core, the Unity engine is still the same editor, runtime, and API that you've been helping us build. Não vai ser compatível com a Unity 2023. Unity 6 will be our next long-term support version. Vão querer cobrar a parte da Unity 6, você vai ver. And this release will help you. Oi, Isa, tudo bem? Seja bem-vinda. Astonishing performance, accelerate multiplayer game creation and scale. Multiplayer, gente, não façam jogos multiplayer. With AI tools and reach players anywhere. Creative possibilities with AI tools. XR device support. Vai chegar um dia que eu vou só digitar, faz um jogo que ganha R$1 milhão. Aí ele vai fazer pra mim. Manda pra nós o preview aí. Vamos ver o que vem nessa Unity 6 aí. Acabou, Abner. Acabou 2023, 2024, entendeu? Vai ser Unity 6, 7, 8. Eles são aqui, ó, a Apple agora. Entendeu? Mas eu sei por quê. Porque agora eles não ficam travados por ano, entendeu? A Unity 6 pode durar 2 anos. 3 anos. E eles podem vender a Unity 6. E quando você for para a Unity 7, você tem que pagar uma outra assinatura. O Destiny é assim, ele vale só pelaquela temporada. A Unity vai ser por temporada agora. Você vai ver. Não, você vai ver, Jaslan. Aguenta aí. Eles não falaram nada, mas você vai ver que por trás vai ter alguma coisa dessa aqui. Vai ser igual a temporada. A Unity 6 você assina a temporada. Depois tem que assinar de novo a Unity 7, que vai ser mais caro, entendeu? Vai vendo. Mas vamos ver, né? Não vou falar nada ainda, porque vai que, né? Que seja errado. Mas conhecendo a Unity... A small team put this demo together in just a few weeks. You can see Matthew still... A small team, né? Qual é o tamanho de um time para montar uma demo dessa, né? Em poucas semanas. É um time pequeno em poucas semanas. Quantas semanas é poucas para eles e quantas pessoas é pouco no time, né? Ah, um time pequeno, foi 100 pessoas em 36 semanas. And just how much is going on. But there's still really lovely, high quality HDRP visuals and great performance. Now, it wouldn't be possible. Eu não acredito que HDRP é great performance. É bonito. HDRP é bonito, nível Unreal. Mas não é ainda melhor que a Unigine. Unigine, né? É a mais bonita ainda. Mais bonito que a Unreal. 18 frames por segundo, meu amigo? Você tá brincando, né? Tá. Mexe pra nós aí, vamos ver. Reduz os batches pra nós ver. Ah, crashar, cara. Não vai crashar porque ele tá só fazendo de conta que ele tá mexendo na Unity, tá? Esse vídeo já foi gravado. Você pode ter certeza. Olha lá, ele fez de conta que clicou em alguma coisa. Nem sei onde ele apertou, não deu nem pra ver. Now we're at 13,000 batches. It's only part of the story. Eles vão fazer igual a Apple. Se você não pagar, não comprar a última versão da Unity, você não vai ter mais nada, sabe? We've added completely new GPU occlusion culling. And this makes sure we're not rendering things that can't be seen. GPU occlusion culling, isso aí funciona em celular? Eles estão em HDRP. From 47 million to 40 million. Fazer as coisas rodar em computador é fácil hoje em dia. Os computadores tão bom. Placa de vídeo também. Quero ver rodar no celular. Like this. Nice rock. Okay. It's like the first virtual photobomb. So you can see, you can see now even more vertices are being culled. We're down at 29 million now. And you don't even have to prepare your content. So using the GPU resident drawer and GPU occlusion Eles estão mandando fazer a GPU, né? A GPU faz tudo. 18, 19 frames a second to 44 frames a second.
Nossa, ainda tá ruim. 44 frames, meu amigo. Vamos lá, vamos chegar em 120. Confio em vocês, Unity, vai lá. Vocês pegaram uma demo zoada, que é o que acontece com a gente, developer, né? Eu abro na Unity e o negócio roda 10 frames por segundo. Eu faço o jogo em um mês e demora mais um mês para o jogo rodar 60 frames. State-of-the-art spatial temporal post-processing, which we're calling STP. Doing a lot of the heavy Ó, o Lucas falando aí, é tudo fake mesmo, cara. Isso aí tá tudo gravado já. O carinha de barba ali, de blusa bagunçada ali, tá só dando play no vídeo, fazendo de conta que as coisas estão funcionando. E tá lento pra caramba, tá rodando a 48 frames, ó. Vamos lá, melhora mais isso daí pra nós, tá vergonhoso. Mas eu gostei desse mostrador de frame rate aí. Ó, Making Fun Projects, iPhone 15 roda Resident Evil mesmo, cara. Os celulares estão chegando, cara. Eles são ARM, né? Processadores ARM, né? Olha o tamanho que é uma CPU, uma RTX 4080 e um computador, um desktop em relação ao celularzinho, e o que o celular faz em comparação ao desktop, né? Nem se compara. O celular é milhões de vezes mais rápido do que um computador. Tenta pôr um computador no tamanho de um celular para você ver se acontece. Você não precisa nem encaixar o processador da Intel. O cooler tem que ser você, vai ter que matar você de calor para poder resfriar o cooler. Olhem o que o Bruno Santa fez usando HDRP. Talvez o projeto mais bonito em HDRP do país. Manda o link para nós aí, Jesus. And when our content was GPU bound, STP gave us performance improvements of up to 50%. This new rendering technology stack is going to make it so much easier for you to get through the last mile before shipping. You don't even need to change any of your existing content. That's for both URP and... E aí, galera do Instagram, quem tá no Instagram aí, vai pro meu canal do YouTube, que eu tô fazendo lá uma transmissão mostrando o meu desktop, compartilhando a live da Unity aqui. Is using our new probe-based lighting system called Adaptive Probe Volumes, or APVs. Tá, vamos lá, mostra pra nós, Unity. Só da HDRP, né? Você vê onde eles estão gastando dinheiro, a Unity? Eles querem chegar na concorrência da Unreal, né? Só que eles têm muito bug para corrigir ainda, gente. Fala, Kleber. Conseguiu monetizar o canal? Cara, não consegui, acredita? Eu tenho 3.680 horas de visualizações nos últimos 12 meses. Preciso de 4.000 horas. Eu não faço tantas lives, né? Então ainda não está monetizado. Mas não tem problema. Tá vendo, ó? Vai estar disponível na Unity 6. Eu quero ver a questão, né? Eles não vão falar na live de hoje a questão financeira da Unity 6, mas vai ter alguma coisa por baixo dos panos aí. É, cara, isso aí, ó, não é Unity 6, ó, dá pra ver ali em cima no link lá que é Unity 2023. Ou seja, é ridículo, né, Abner? Ele já tinha que estar mostrando a Unity 6 pra nós, pô. Look, there are hundreds of trees rendering in this scene. Tá. Tô vendo milhares de árvores e seu jogo tá rodando a 40 frames. Tá certo que eles estão no notebook também, né? Mas vai saber se não é um Alienware, né? É isso, você vê que eles, na verdade, eles já se contradisseram, né? Porque falou que vai estar disponível essas ferramentas aí de melhoria de performance, sim, do HDRP na Unity 6. Mas já tá rodando na Unity 2023 ali, ó. Então, pode ser que seja um package ó, que funciona, né? É isso. Eles não devem travar por versão. Vamos ver, né? Pô, podiam mostrar a Unity 6 pra nós aí já. Não me impressionou. This simple to transition between day and night in your games. Isso aí eu faço nos meus jogos já faz 1000 anos já, gente. Mudar de dia para noite. Tem até um vídeo no meu canal que ensina a fazer dia e noite. Eu devia ter falado pro Unity. Não ficar perdendo tempo com essas coisas. É só pegar meu código no GitHub, tava pronto.
And while today you saw this demo running on HDR, E eu faço ainda em dia e noite, baseado ainda pela latitude, hein? cross platforms, including high-end mobile. We'll have more. Jaslan, eu acho que cara, daqui a pouco nós vamos começar a pagar por esses packages aí, cara. Seen how we're evolving the editor, dots, engine, and render pipelines. É isso aí, Kleber. O HDRP é totalmente diferente, cara. End-to-end multiplayer. Então você tem que configurar tudo em outro lugar. E o pior, que você, por exemplo, quando usa HDRP, o Post Processing vem do HDRP. Mas você também pode adicionar o Post Processing antigo, só que ele não funciona. Então a Unity duplica muitas coisas, sabe? Fica com 2 Post Processing, sistema antigo, sistema novo. Fora o sistema antigo da Unity 5 ainda, que era outro sistema de Post Processing. Fora que é isso aí, Lucas. Além de que o material do HDRP não funciona. Tem que ser outro sistema de shader. É um problemático, mas vamos lá, né? Vamos continuar aqui. Só vamos fuçar mais, fazer uma live de HDRP, fuçando a fundo mesmo o negócio. 2 horas, 3 horas de live, entrando em todos os detalhes de HDRP. E o RP também, né? Porque a galera de mobile, eles querem que a gente use o RP em mobile, mas o RP em mobile também não é leve, não. Our engine and our gaming services. And our netcode packages offer you the choice between simplicity for casual co-op games. E para quem tá no Instagram, galera, ó, link no YouTube aqui, ó, nos comentários. Vai lá no canal. All with scalability and performance in mind. Features are flexible and extensible by design. So you can choose to build entirely within Unity's ecosystem or mix and match to get just the right tech stack for your game. Eles focam muito em multiplayer, mas para indie game fazer um jogo multiplayer não é fácil. I want to give you a sense of what Unity's É muito difícil o teste, demorado, não é uma coisa simples não. The Megacity demo with multiplayer capabilities. The original Megacity demo. Esse projeto é bacana do Megacity. Targeting high-end platforms. But we wanted to show you that this level of Eles falaram que iam fazer um update desse projeto. Vamos ver se fizeram mesmo. So, we've refreshed Megacity's content to give it a new look, and we've ported it to the universal render pipeline. And today, I'm thrilled to... Eu também acho, Abner, o Felipe perguntando aí, eu também uso o standard, cara, padrão, pipeline padrão standard, porque o RP eu não consigo performance, cara, é mais bonito, mas não consigo performance. É pesado. Working together on everything from low-end mobile devices to high-end console platforms. Megacity Metro demonstrates server-authoritative gameplay with prediction. Fizeram outro Megacity, mas não é aquele Megacity lá, tá mais bonito. It's based on dots, including native netcode, physics, tá bom. and rendering. Se roda em celular isso aí, duvido. With several of our gaming services, including authentication, multiplayer hosting, matchmaking, and Vvox voice chat. So you can see the benefits of using a single ecosystem of tools from creation to live game services. Stay tuned for the full release in 2024. We love... Que mês que vocês vão lançar isso? This ecosystem in your... Tô com medo ainda dessa Unity 6, hein? Tô com medo. So proudly, as you... Pra que vai voltar o sistema de numeração antigo? In games such as 6 anos depois. From Fika Productions, Turbo Golf Racing from Huge Cat Studios, Rogue Company from Hi-Rez, and more. Let's hear from Jamel Ziadi from Sticky Lock Studios, based right here in the Netherlands, about his team's experience creating a multiplayer, fast-paced shooter in Unity. Esses jogos aí, Lucas, não tem servidor multiplayer, cara. A Unity trabalha com peer-to-peer. Então você entra numa sala com as outras galera e vocês se comunicam diretamente entre os players, entendeu? É igual o Photon. Apesar deles cobrarem o servidor, porque tem que todo mundo entrar numa tabela para saber quem é que tá em qual sala, né? Mas eu uso o Photon já, é muito barato o Photon e, nossa, é excelente o Photon. E ele é de graça, se você vai aumentando os usuários, você compra mais packs lá e é muito barato mesmo assim. Então vale a pena o Photon muito. For an ambitious project like Hystera, we knew that peer-to-peer networking wouldn't be enough for our needs. We were also a very small team at the start of production, and we didn't have a lot of networking experience. There were simply not enough dedicated networking solutions in the market to suit our needs, and we decided to jump in and give Dots netcode a shot. Despite Os caras querem programar dots com multiplayer. Eles querem juntar as duas coisas difíceis. Puta, ter perda de tempo.
Mas tá We bom. also use quite a few services from UGS, and it's very useful to get them with one single provider. There's less glue. Pra que dots? Esse jogo deles nem é tão pesado, And aparentemente. it's also helpful to be able to escalate an issue to the multiplayer hosting team, and they can send it through to the matchmaker support when it's more related to matchmaking without us having to Os rewrite caras são empresa grande, né? Então eles podem. This matters because Já falou que tem time de developer de multiplayer, time de developer do código. as there's a lot of fast-paced action. Eu sou o time que faz tudo, cara. We want them to be on their toes. A gente aqui no Brasil é Working assim. with Unity multiplayer tools helps us to do that. Be sure to check out Hystera on Steam, going into early O Jaslan falou que o BO do foto é limitação de tráfego. Back to Adam. Thank you. Ah, cara, eu não acho ruim. O problema é que você conectar com pessoas que estão longe de você, vai dar delay, não tem jeito, né? Mas o da Unity também, mesma coisa. Vai acontecer igual. There looks completely awesome. Leandro quer saber como que monetiza um jogo multiplayer? Caramba! You're adding it to your wish Olha League of Legends aí, o Roblox. titles. Minecraft não conta. Roblox, o League of Legends, o Rocket League. In a recent survey, 67% of gamers stated that toxic encounters Mas pra gente mero indie gamer, você pode cobrar uma mensalidade, uma subscription, né? Pra ter acesso ao servidor. an engaging social experience that's safe, inclusive, and harassment-free. We've built safe voice and moderation to help you build and maintain. Eu já usei chat por voz no Photon, cara, foi bem tranquilo. Inclusive, é só baixar o package lá, né? Ele é bem fácil para fazer streaming de voz no Photon. Não tive problemas, não. Ele usa um ID separado, né? Um ID pro jogo e um ID pro chat, né? Pro chat Photon, né? Pro voice. Some time-saving quality of life enhancements. Felipe quer saber se eu vivo de jogos ou tenho outros negócios. Sou professor da PUC Campinas, cara, no curso de jogos digitais. Não sei de que cidade que você é. It is so great to be here. Já tô lá na PUC Campinas ensinando games lá há mais de 10 anos. Tive startup de games. Let's take a look at how you work. Through more than a decade of developing studio pipeline tools, I've witnessed how challenging it is to keep everyone on track across distributed teams and to organize content across projects. Uma coisa que você pode ver, Jaslan, é o seguinte. Quando eu fiz esse código que usava o Photon Voice, eu só transmitia o chat quando o cara apertava o botão para transmitir, entendeu? O botão de falar. Porque se você deixar aberto sempre, a pessoa vai estar conectando e já vai estar transmitindo sempre, mesmo que ela não esteja falando nada. E você também pode regular o volume mínimo do microfone para ligar a transmissão e começar a falar. Dá uma olhada se isso não é o que acontece. Entendeu? Mas eu uso o Photon Voice lá, normal. Ele funciona, só que ele não consome tantos dados. Só que ele tem que... Até porque os dados vão direto para a pessoa, né? Não passa através do servidor do Photon. Sei lá. We'll start with the Unity Asset Manager, which helps you track. O Bruno quer saber quantas pessoas aguentam free. 20 pessoas conectadas ao mesmo tempo, cara. É bastante. When a new model is ready, it has much simpler to make sure everyone has the most recent version. Here's how easy it is to get started with Asset Manager. In the UI, you can drag and drop the model and associated files into a collection, and Asset Manager generates previews, details, and descriptive tags. Now your team members can see the new model with an embedded 3D viewer that supports fast and easy asset previews, even for the largest 3D models. O browser de asset é bem ruimzinho na Unity, né? Sempre às vezes quer achar alguma coisa e não acha direito. There's no need for extra steps to upload or ingest your files. Teams can browse existing content across projects and avoid context switching between applications. So your team will be able to preview and access assets right where they work. Gostei disso. You can get started with Asset Manager today in open beta. Eles parecem a Apple fazendo live, né? Fazendo transmissão, né? Todo mundo copia a Apple. Está liberado hoje em Open Beta 0.01 Alpha. Bug free. Cheio de bugs, vai estar, certeza. You can now connect to a cloud project with just a couple of clicks. Cloud Project, tô fora.
Não quero mais. Tudo tem que ficar pagando agora pra Then Unity. create a content-only build using build automation. That's our continuous integration solution to automate multi-platform builds in the cloud. Next, we can use cloud content delivery to push updated work to players. There's no need. O Bruno querendo saber que tem 20 mil inscritos. Cara, mas todo mundo vai jogar? É, tem vídeo com mais de 1 milhão. Você tem que começar a fazer uns beta, uns alfa fechado, convidando a galera e vai subindo devagarzinho, entendeu? Não dá para liberar tudo de uma vez também, que vai ter muito bug. Então mas é barato, o pacote deles lá mais caro é quanto? $100? Para você ter 500 pessoas ao mesmo tempo? Depois a gente vê lá, mas é barato. We've made it 80% more efficient. This work used to happen behind several different logins, but now you can do it all from one centralized dashboard. And starting today, Unity Cloud is in early access, so you can get started right now. This is just the first step. Esse Keynote tá igualzinho da Apple. Eu vi o do GitHub também essa semana passada, acho, igualzinho da Apple. Tools and workflows that help you accelerate your game's development and lighten your team's load. Eles falam as coisas como se fosse a 10ª maravilha do mundo, né? Going to show you some impressive features that could help Chama o cara de bug aí. On your game art. Esse a gente quer conversar com o cara de bugs. Thanks, Victoria. Earlier this year, we introduced you to Unity Muse, which provides $3 mil para 2 mil players simultâneos, cara. Se você tiver 2 mil players simultâneos jogando o seu jogo, você está milionário. While staying in control of your work and your vision. 2 mil jogadores simultâneos, cara. More freedom to explore more concepts as you Eu queria ver esse jogo aí. Depois manda o link para nós aí. É muita gente, cara. 2 mil pessoas simultâneo. 24 horas? Or sketches. Porque vai ser o mundo inteiro ou é só o Brasil isso? Less time building inflexible and time-consuming prototypes and more time refining your ideas. Vamos ver o que essa mulher tá falando. Let's look at what you can do in Muse today. The sprite function enables you to generate assets with variations. Ô, Abner, você vai precisar atualizar, cara. Não tem jeito. Google Play vai requerer que precise atualizar o jogo cada 3 anos. Of assets and then select and polish whichever works best in your projects. Muse can also olha lá, o Muse tentando substituir os artistas. 3D textures that can be applied to objects. Vai chegar lá, galera, mas não estamos lá ainda. Tá indo por esse caminho. You can use Muse's chat interface to source answers and resources across. Eu usei o Muse até agora em beta, fui convidado lá, não tem muito nada demais. Essa parte do chat aí, legal, mas o GitHub Copilot faz melhor. Mas como ele é focado em Unity, pode ser que o Muse Chat fique bom no futuro. E já venha com o Visual Studio, né? Com a instalação da Unity. Só que eles vão cobrar. E tem que vir na versão Pro já, né? Porque a gente tá pagando já mensalidade. Não quero ficar pagando pela IA também. We're so confident in how we're training our models that we're committing to supporting Muse content in production. In the unlikely event of copyright challenges, we'll partner to defend you. Esperou palmas, não veio palmas. Thriving Muse isn't going to do it justice. So let's bring Charles up here to show just how easy it is to explore different moods. Ela veio falar num tópico que não precisava ter falado na live. Falar sobre direitos autorais, que pode dar problema com o Muse. Ué, o Muse vai gerar cópias de alguma coisa? Se eu mandar fazer uma imagem parecida com o quadro de Salvador Dalí. Wow, there's so many of you. Okay, let's imagine that we're making a game together. It's a realistic game. We've blocked out everything. We like our setup. And now it's time to bring this environment to life by applying some textures. And we're going to use Muse Texture to do that. Tá, mas o Dollar 2 já faz textura bem, né? Vamos ver se o Muse Texture é tão bom quanto. Vai ser, né? Eles estão só apertando um play num vídeo aí. Tudo fake. Vai lá. I think that's going to work well with both those architectural styles. Arquiteto não vai ter mais no futuro aí também, né? A little bit of an olive green
concrete. Such a loud keyboard. O barulhinho de teclado fazendo de conta digitando. Right now, it is music. Não me engana, não. See what we get. Come on, Muse, give us something great. All right, so these are looking great pretty much out of the gate. Standing out to you? I kind of like this one here. É tudo igual as texturas? I kind of like the one below it. The one below? This one? This one's got too many lines. Okay. This one? Let's stick with this one. Ai, meu Deus do céu. Okay, so this Escolhe o que a mulher gostou. There's this feature on the texture. Vai ficar brigando com a mulher. That might be visible as we apply it to a surface, so let's see how we correct that. So what we can do is we can use the in-painting function to sort of isolate that blemish spot, and I'm going to use the exact same prompt, which, if I remember, was olive, green, concrete, and send it back. If I typoed, I didn't have a typo. Good on me. It's going to regenerate some stuff. All right, already these look great. There's a couple of blemishes here, but. Tá bom, cara. Vai embora, escolhe um. This one has character for me. Escolhe meu amigo do céu. Nice richness in there. So now we're going to go to our PBR preview mode. Material preview. E não é Unity 6, ó. Vou dar vamos ver qual é a Unity que eles estão usando lá. Deixa eu ver aqui. Eles estão usando Unity 2022.3.12, galera. Então todas essas coisas aí que só tem na Unity 6 tem na 2022 já. And then to apply to the scene, I'm first going to drag it into my project folder and then direct it to the scene, and voila, just like that. Beleza, já roçar na parede. Você tá pondo na parede, cara. So far, so great. Quem sou eu, né, pra falar? We need to do something more interesting with that back wall. Do you have any ideas? Oh, I agree. Não, mas pra quem vai perguntar pra ela se ela não pode dar opinião, cara? Não, faz o que você quer. Faz o que você quer. So let's go over Só faz de conta, tá, que ela vai ter opinião. Ai, meu Deus do céu. Isso aí, Abner, eu acho que vai ser um package. Pode vir por padrão. Igual a gente já vem Visual Studio por padrão. Já vem algumas coisas. Pode ser que venha isso daí. Mas eu já sei que vai ter que pagar. Então, para você ter acesso a isso, é igual o do Adobe. O do Photoshop tá demais, gente. Sério. Se eu vou fazer uma live de um QG mostrando a IA do Photoshop, pelo amor de Deus, é top. Oh, I think this time I agree with you. I think that's going to be the good choice. Good. I like one more line. Like when we agree. I really do. Deixa eu escolher agora, pelo menos. Same routine. Let's go into our PBR preview. We're going to dial this down. I'm going to put this into the ballpark of 1. See a little bit, just a little bit of surface play. I want to catch some nice highlights in there. Dial that smoothness down just a tad. Same routine, drag it into my project view, and then over. Isso aí ajuda bastante. Mas isso é para quem for fazer asset, né? Às vezes a gente precisa de uma texturinha ou outra, né? Por um terreno, assim, né? Mas muita coisa até pronta. Isso é bom para quem vai modelar. Mas nada que o Blender já não tenha isso também. O Blender também tem muita coisa de geração de textura por IA. Thanks, Charles. Da Autodesk eu não vi ainda, se o 3D Max tem. Is available to all users through a single subscription. Ah. And while it's still an early essa assinatura tinha que vir junto com a assinatura já da Unity, galera. Para que ficar cobrando separado? Mas essa é a ideia, né? Você pega a assinatura Pro, aí mais a Unity Music, mais a Unity Cloud, sabe? Eles querem colocar os pacotinhos. Eu prefiro pagar ainda o GitHub Copilot, que pra gente que programa é impressionante, galera. Faça o teste do GitHub Copilot pra vocês verem. Acredita em mim. Mas o Muse, a ideia é boa, mas nada que outras ferramentas não vão fazer por fora. A concorrência nessa parte de IA vai ser bem grande, cada vez mais. As providing a 3D canvas for rapid prototyping and team collaboration. And we're going to show you just how. Pode ter certeza que a Adobe lá com Como chama o da Adobe? Não é Muse também? Que cria personagem? Zombie game using a powerful natural language interface, and it works in every language. Chama. So, teammates anywhere in the world can build interactive prototypes and scenes together in real time using a powerful and intuitive workflow.
Using Muse Animate, you can generate humanoid animations for any Unity project using natural language to describe them. So getting a realistic zombie walk or even a backflip animation is easy. Isso aí bacana. Now it's for everyone. Você tem bastante pesquisa já de inteligência artificial nessa área. E é bem possível que, pelo que eu estou vendo nas novas pesquisas, o personagem interage com o cenário automático, sem ter as animações, sabe? Você vai andando com o personagem, chega perto da parede, ele encosta na parede, ele sobe no banquinho automático. A Unity não está lá ainda, essa IA eu acho que é só para você gerar as animations, né? Our idea with Muse is to iterate more. We want you to try out more of your own ideas on your way to realizing your game vision, whatever that is. We think that AI is going to unlock all kinds of new ways for both creating and consuming interactive. Mas eu sei que a galera de IA, de movimentação de seres humanos, assim, de corpo, né, tá nessa ideia de fazer a interação automática. Deixa eu aprender isso aqui melhor. Tipo, você faz só o personagem andar, aí se ele estiver passando perto de um objeto, ele vai pôr na mão, apoia a mão, meu celular caiu aqui. And as an artist, I'm already having a lot of fun implementing them into my workflow, increasing both my productivity and creativity. But what if you want to build totally new experiences and features into your project? Sentis lets you bring AI data models into the Unity runtime to unlock new possibilities in your games. Vamos lá, mostra para nós então, vamos ver. Just like a physics engine is a tool that helps you bring your game world to life, a neural engine can help you solve complicated tasks or even create new functionality using AI models. Sentis reduces the complexity of bringing AI models into the Unity engine so you can supercharge your development with richer, more interactive gameplay. Já tô vendo que a gente não vai programar mais nada em breve, viu? A Unity quer se livrar dos developers. PyTorch, Meta, OpenAI, or marketplaces like Keras or Hugging Face. A gente dá muito trabalho para eles. Só eles querem fazer os jogos. Bring them into the Unity runtime. Mas vamos lá, vamos ver o que é isso daí. When it comes to the models mostra para that you nós. want to run in your dev projects. But that's not all. Sentis can be run as a local inference, so these AI models can execute directly on the user's device. So it's fast, secure, and it's on any platform that's supported by the Unity runtime. And you even save money on server costs. Já save money. Right? But what does this actually Já vi que vai gastar. in terms of real, usable features in your projects? Well, with Sentis, you can create a lifelike NPC and interactions that are infused with the flavor of your game world and writing style. Deve estar trabalhando com OpenAI aí, né? OpenAI, né? Todo mundo trabalhando com a ChatGPT por trás aí. Ou pegando os softwares que eles usam e ficar treinando. Porque daí, onde que a Unity treinou a IA dela com o código? Que código que ela pegou para treinar? É dos códigos que estão usando o Colab, por exemplo? Que estão no servidor deles? O GitHub Copilot usa os códigos que estão abertos no GitHub, né? Para aprender. To the pulsing heart of Nova. Where are you headed? To the police station, please. Certainly. What's the reason for your visit? O Star Citizen tem uma IA que você conversa para poder pousar a nave, decolar, é bem legal. Não é nativo, é mod, mas funciona muito bem. I'm aware, but I can't talk about it. It's confidential. This internal demo uses multiple AI models to accept speech inputs and create a natural language response with a realistic voice powered by a partner replica. What this means is that now you can create living worlds where non-player characters are more interactive. And in this case, both dialogue and the gameplay quest evolve. Seria legal se tivesse isso aí no jogo Detroit. Até jogaria de novo Detroit se eu pudesse conversar com os robôs. And that you can unlock now. Let's see another example. This one is unbelievable, and it was built by a high school student who was part of our Sentis beta program. It uses pose estimation model to determine the exercise movement leveraging the on-device camera, and it's showing muscle activation in real time in an augmented reality app for iPad. Next, I want to show you this VR demo. It's a meditation app called Trip, so it's not a demo. The developers are running an AI model locally on the headset motion sensor data called the IMU to track breath biometrics.
And this assesses how the meditation content is affecting the user and adjusts the experience accordingly. Incredible, right? Trip already has this feature in beta, and the team plans to launch it in production early next year. A Unity 7 vai estar melhor de inteligência artificial, né? Pelo visto, a Unity 6 estão tentando enfiar o que puder, né? With something like this, you could implement past tracing features like light refraction and caustic area lights in smaller projects with minimizing iPhone 15 já faz ray tracing, né? performance on the user's device. It's mind-blowing to see how you might use Sentis to tweak technical elements por hardware, né? Ray tracing por hardware. Eu não duvido nada que eles estão usando isso daí já. Com certeza os Snapdragons mais novos devem estar fazendo também por hardware. Real-time interactions and experiences in your game ahead of the general release alongside Unity 6. By taking... Thank you. 3 bateram palma, os outros tiveram que bater para não ficar chato. Ninguém tá muito... By taking the unextended and embedded... Achei as demos fracas sobre as ferramentas que parecem legais. Countless AI models or neural networks and run them on any platform or device that's supported by Unity. To learn more about that reach, Ryan's going to tell you how we're helping you bring your content to more players on more platforms. Tá virando só nessa palestra aqui da Unity. Pelo menos na Apple eu já fico assustado com os preços, assim, que eles vão falando os preços, né? Aqui não estão falando preço. Thanks, Manu. It'll be fascinating to see how this tech gets used to push the creative envelope as you start bringing different AI models into your games across platforms. And this reach is what I want to talk about next. So far today, we've plataforma. Qual plataforma mais que falta colocar o... Vamos ver. Now, let's see how we can help you get games into more players' hands. Isso, ajuda nós. With Unity, you can take projects to over 20 platforms today. Muita coisa. And for those of you who want it, we offer resources to help you distribute and monetize your games. Services like the Unity China Publishing Platform can help you tap into a massive market, help you reach more players and realize greater value. Fernando, salve, boa tarde. Seus vídeos são muito bons. Me ajudaram na transição que eu fiz. 20 anos programando para a web, veio se aventurar no desenvolvimento de games. Da hora, Fernando. Entra no canal do Telegram. Clica no link aí, ó. Do chat aí que tá fixado. Caso você não esteja lá ainda. O pessoal manda muitas dúvidas, muita gente responde lá. He's the developer behind the hyper-casual hit Hide and Seek. He shared why harnessing Unity and Supersonic together helps him to stay on top. Eita, nós, é muito Apple isso, hein, Unity? Gabriel, I am the developer of Hide and Seek, the game that was published with Supersonic in 2020. The game engine of choice for creating the prototypes for the hyper-casual games. Naturally, it was Unity because of how flexible and how fast it is to make changes. Not only that, but Unity has a whole ecosystem built around it. The process of actually launching the game was a very smooth and awesome experience. Até agora nada demais, porque eles não mostraram nenhuma novidade. O que eles já estão mostrando aí já está rolando. Já estava em alpha, pré-release, muitas das coisas. Saiu Unity Muse aí. Mas eu só tive acesso ao Muse Chat, que não gostei. Não é ruim, mas o GitHub Copilot é melhor. E o Muse Texture lá não tive acesso, o que seria legal. Eu que não sei desenhar nada, né? Pra mim, gerar uma textura por IA é bom. Né? Agora, gerar, por exemplo, o personagem, igual eles desenharam lá um pato, não sei, né? Pode ser. Hoje o Dowler 2 já tá muito bom nisso, né? E o outro lá, o concorrente do Dowler 2 lá, esqueci o nome agora. Falei agora no começo do vídeo, mas também é muito bom. Look at Everguild, the studio that developed Warhammer 40,000, Warforged. Ô, Fernando, mas o Telegram é tipo um WhatsApp, cara. Ele não é uma rede social, entendeu? Então, é tipo um WhatsApp, só que ele é melhor pra você achar as coisas lá dentro. Por isso eu criei o Telegram. Now, sticking with mobile devices, we know Vamos pra mobile. that mobile web is important to you. Mobile web? Não sei se é importante pra mim, não. Eu quero jogar um WebGL dentro do navegador? Não sei se eu quero isso. That's officially supported in Unity. Não vou dizer que não.
We're also investing Porque pode ser que em breve os jogos da Apple libere para você poder baixar jogo fora da Apple Store. Aí como seria isso exatamente? Now, beyond tech improvements, our deep industry partnership. Como que eu vou vender in-app purchase? Eu vou ter que fazer integração com o PayPal. I'm happy to announce Puta a trampa, new hein? partnership with Meta to bring Unity titles to instant games across Facebook and Messenger. This will be available in beta late next year. Tá bom. Os jogos do Netflix talvez seja mais ou menos isso também, né? At XR and spatial Se bem que eles querem fazer streaming. Something big is happening in the world of virtual, augmented, and mixed reality right now. The space is evolving quickly, and we're investing deeply to move with it. Made with Unity games make up to 50 to 60% of early titles in the latest XR platforms, like the Meta Quest 3 and PlayStation VR 2. And we're 50% é óbvio, né? Porque só tem vocês em Unreal, né? From day one. We're adding more ways to build mixed reality games and experiences. Mas a VR tá meio devagar. Ele deu um boom, deu uma parada agora. A VR tá... Não sei se a galera tá gostando de VR. Eu tenho óculos em casa, eu não uso. Into your mixed reality game. É legal, mas é cansativo. Templates right now to start building. Você ficar 1 hora jogando, você não consegue mais. Já tá, nossa, cansa o olho, arde o olho, é ruim. Support for Apple Vision Pro was announced at WWDC. We've loved seeing your enthusiasm. Esse Apple Vision, a galera que testou falou que é bem legal. 45 countries registered interest. É uma ideia diferente, não é para games. For Vision OS. Apesar de rodar jogos também. Someone who had a chance to explore this tech firsthand. Tommy Palm, the CEO and founder of Resolution Games. That's the studio behind Blasphemy, Bait, Angry Birds, VR, Isle of the Pigs, and several other made with Unity titles. Welcome, Tommy. É, VR dá enjoo, cara. O jogo tem que andar pelo cenário, pra mim, não dá. Eu sempre fico procurando alguma coisa bem legal de VR pra jogar, mas... Thank you, Ryan. Flight Simulator é legal, mas o render é bem mais low de gráfico. Jogo de corrida é legal, dá uma tonturinha, mas é divertido. Só que não tem resolução nem para você ver os números que tá no painel de velocidade do carro. Unity has been a major factor in making crossplay between these platforms possible. We're thrilled to share. Só que a Meta, eles gastam muito dinheiro com VR, né? A Apple... Mixed reality gameplay. Eu não falo que a Apple vai dar certo com o Vision Pro, porque muita coisa que a Apple já lançou morreu pelo meio do caminho. Então pode ser que o Vision Pro seja um igual e acabe morrendo pelo meio do caminho também. Vocês não sabem. Então, e além que custa $5.000, né? Tipo, o Vision Pro. Então, não sei se as pessoas também vão querer comprar um device, né? Não sei se é $5.000 ou $3.500, mas é caro pra caramba. So we can focus more on delivering a first-class experience to our players. We're thrilled to be one of the first customers in Unity's fully spatial beta for Vision OS, and couldn't be more pleased with the amount of support and engagement we received from the Unity and Apple team, answering questions, helping us understanding complex topics. We can't wait to have our players experience Demio. E eu vejo a questão dos gráficos de VR também. Você pegar os últimos jogos lançados, cara, tudo qualidade bem, né, simplona, assim, sabe? Eu tava vendo os lançamentos de PlayStation VR 2 no canal da Sony. Bem low as coisas, mesmo jogos de tiro, de marcas de empresas grandes. O único jogo muito bonito que eu já joguei foi o Alex. Vale a pena quem tem VR jogar esse aí. O Alex é bem bonito. É o único que eu achei bonito. O resto, low poly pra caramba. Não que low poly seja ruim, mas é difícil, né? Você tem que renderizar para cada olho. É 2 câmeras, cara. É pesado. Então não dá para pôr coisa muito bonita, mas o Alex conseguiu. Bem da hora. We kicked off today's keynote talking about how game development is an ongoing process. And that's why we're working to ensure that we're delivering you a complete and reliable platform so you can build. Depois quem tem óculos aí VR em casa, joga lá Half-Life Alyx, que o Jaslão mandou aí. Cara, é o único que eu falei que, nossa, pô, os caras ali destruíram em questão gráfico. Pô, é bonito. Mas é bem controlado o cenário, sabe? Ele não é muito... Você não consegue ver longe.
Você tá sempre numa área meio fechada, meio claustrofóbica. Mesmo quando você tá numa varanda da casa, você não enxerga muito a parte para trás. Então isso eles trabalham muito bem. Conclusion Culling, mas é a empresa grande, né? Que fez, né? Mas foi o único jogo que eu achei bonito. O Flight Simulator, sim, é bonito. Só que a questão do Flight Simulator é a distância da view da câmera. É bem mais... O far da câmera é bem mais curto. Não dá pra você mexer. Você tenta configurar pra ficar igual, não fica. That is just the start. But for now, I'd like to hand the mic over to Kelly. Thanks, Ryan. So, that's our keynote. I hope you're as inspired as I am. We have some fantastic Estão super inspirado com a sua keynote. And more. Já acabou? I'm hoping Uma hora to só? connect with a lot of you here, but I'm only one person, so I want to make sure you're all aware of our Made with Unity program. This is where we partner with devs early in the game, yes, pun intended, to support you with development and co-marketing opportunities. And you can submit your game via our online portal to learn more. Now, we're going to end this VR online portal. Celebrating all of you and your amazing work. Please put your hands together for the winners of the 15th Annual Unity Awards. As palmas aí estão fracas, a galera não tá muito emocionada. A galera tá putaça, né? Eles não falaram nada, né, sobre a saída do CEO. Olha os jogos que vão pra finalista, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Vamos lá, vamos ver se tem alguém... Aí é fácil, né? Colocar esses caras na final também. Pô, só o joguinho... De poucos investimentos. Jogo de pouco investimento. Cadê o Hearthstone? Congratulations to all of our winners, and you can check out everyone listed on our website. Nossa, foi isso? And I also want to say that your trophy... Parabéns, esses são os vencedores. 10 segundos. So, I did say it was the end Nem of the chamou ninguém para receber um troféu lá no palco. I have one more special guest to bring on stage. Please join me in welcoming Unity co-founder David Helgelson. Vai lá, cofundador. A galera sobe as escadinhas igual o Steve Jobs. Estão copiando muito a Apple. Hey, it's so wonderful to be here with you in an actual physical space with, you know, all of you. Well, there's also people watching online, actually. But anyway, and, you know, this Unity journey has been so long. Ah, Marvel Snap, cara, tem muito aluno meu que joga também. Parece que é bem legal. Eu não quis começar a jogar para não viciar. Eu vicio fácil em jogo de carta. Para eu parar de jogar poker foi difícil. And you know, the mission to democratize game development, you know, is a long one and it's never over, obviously. We've done some very cool work. And I think we got to a really good place with the engine and, you know, I'm really proud of that. You know, when we did the first Unite conference, it was 2007. And we had... Eu nem lembro que ano que eu fui na Unite, que eu dei palestra lá. Deixa eu ver se eu acho no meu e-mail. We still felt this urge to have a worldwide developer conference inspired by Apple, of course. And so we sold 32 tickets in San Francisco. Foi... Paid the catering bills for several months after. But it was so great, you know, because 2014, acho. The community with, you know, the people actually using Unity and 2014. You know, when participei da Unite Brasil. Really kind of in unison with the community and like when the boundaries between kind of dei uma palestra lá que era como ficar milionário fazendo jogos em Unity. Essa é a minha palestra que tem no meu canal do YouTube aí. You know, this ambition of ours, we've always been a very ambitious company. We always tried things that were like really hard and you know, sometimes failed. And you know, it's almost like a eu não gosto também de colocar o logotipo da Unity nos meus games não, viu, Abner? Não ganho nada pra isso. Tô pagando, inclusive. And we failed at some things and you know, it's been a tough year. É por isso que a galera não fala qual ferramenta que é, porque você vai colocar a marca da Unity no seu jogo, por qual motivo, né? Se a Unity não tá te pagando pra isso. Na versão grátis eu até entendo. Apesar que agora vai poder remover isso, né? Já falaram, né?
And I hope que eu acho errado da Unity. Isso aí deveria ser na versão grátis, devia ter que ser obrigatório usar. Sempre foi. That we'll show whether that works out, but I think the focus is there. I think we're really trying, and I'm just really happy to be with you. It's going to be a wonderful day, and I'm gonna. Vocês não falaram nada sobre correções de bugs, gente. Então tem muito bugs aí para corrigir. Thanks for building really cool stuff, and enjoy the conference. Falou e falou, não falou nada, hein? Pra que põe esse cara no palco? Acabou? Eita, nós. É isso, foi isso então. Cara, acabou. Hello everyone. If you want to create games in Unreal Engine 5, then this video is for you. Para. In this tutorial, you will go from knowing nothing about Unreal Engine 5 to creating this. Não quero isso. Continua entrando um vídeo automático. É isso aí, galera. Foi isso. Pô, a Apple acaba as keynote pra cima, né? Com o negócio animado, todo mundo querendo comprar os iPhones novos, né? Pô, veio o dono o cofundador aí, deu uma... Pô, deu uma desanimada, né? Ai, estou muito feliz de estar aqui. Curtam aí a palestra. Ah, pelo amor de Deus. Mas é isso, né? Pô, não falar nada demais. Achei que esse keynote foi fraco. Tudo que eles colocaram lá já estava no site da Unity. O Unity Music já estava lá. O Saints também já está em beta. Muitos developers já estavam testando em beta. O que eu achei legal, só o Asset Browser. Vou testar, se bobear a gente faz uma live. Isso aí parece ser bom mesmo, que a mulher colocou lá, né? E essa questão da Unity 6 aí, que eles mudaram os nomes, né? Asset Browser, né? Que chama o negócio, Unity. Asset... Nem sei se é isso. Eu vou procurar depois pra gente instalar isso aí. E a questão, vamos entrar no site da Unity pra gente ver o que tem lá, se tem alguma novidade. Né? Mas a questão do Unity 6 me pegou de surpresa. Voltar na nomenclatura antiga, não sei. Não gostaria, não gosto não. Mas eu sei porque eles vão fazer isso. É porque eles não vão lançar mais uma Unity todo ano, entendeu? É isso. Na prática, a Unity 6 pode ficar 2 anos. Porque vai ter 6.0, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4. Toda empresa que fica inventando de fazer 3D Studio Max 2023, 2024, Photoshop 2023, vai ter que ter 2024. Eles não podem parar de atualizar, entendeu? Mas também é ridículo isso, porque a Unity simplesmente pode pegar uma versão que é 6.8 e falar, agora é 7. É isso que vai acontecer, entendeu? Porque a mudança de uma versão 6 para 7 deveria haver uma grande melhoria no software, alguma grande mudança para você ver que é uma versão mais nova. Mas o 3D Studio, por exemplo, muda uma versão nova todo ano e não tem grandes novidades. Né? O Photoshop é a mesma coisa. Eles vão adicionando features, mas nada que fala, nossa, olha, mudou completamente a versão, né? Então, é isso aí. Bom, a live de hoje era isso aí, pessoal, mais pra gente acompanhar. E aí, quais são as novidades da Unity, né? E falar um pouquinho mal aí das mudanças que eles tinham feito aí de questão financeira. E vamos ver, né? Eu vou testar um pouco, eu quero fazer uma live, eu vou colocar na minha lista aqui uma live de URP, para ver se realmente a performance a gente consegue igual no padrão, na standard. Uma live de HDRP para ver essas novidades que eles colocaram lá que melhora a performance baixando bets de forma automática. Esse esquema do Muse, eu vou dar uma olhada se eu tenho acesso ainda. Parece que o meu acesso encerrou. Eu tinha um acesso beta e parece que encerrou. E aí vamos ver agora quanto que eles vão cobrar para poder, né? Deixa eu ver aqui, Unity Muse, deixa eu ver se já tem preço. Eu tô logado ainda com o meu usuário aqui, tá liberado. Subscribe to start free trial. Tá, mas vamos ver, subscribe por quanto? A Unity Muse vai custar $30 por mês. Tô vendo aqui no site. Pra gente usar IA. Tem que ser muito boa, né? Pra valer a pena, né? $30 por mês, pô. O GitHub eu tenho o Education, né? Pela PUC. E não é tão caro o GitHub Copilot. E vale muito a pena. Então, eu até poderia, talvez, né? Se tivesse que pagar o GitHub Copilot, pagaria o Unity Muse. Porque já tem tudo que eu preciso. Ele gera código, gera textura, gera imagem e gera animação também, né? Então,
O Abner perguntando como que habilita aquele negócio do Google para evitar pirataria do jogo. Publiquei mais um jogo na Play Store este mês e não achei essa opção. Uma hora, cara, eu não sei se sua conta talvez não tenha, mas é para ter. Quando você vai subir uma nova build, deixa eu ver só onde que é. Deixa eu achar aqui e já mostro para vocês. Deixa eu criar uma nova release aqui para ver. Quando você vai criar uma nova release, tem uma opção que chama App Integrity. Quer ver? Deixa eu tentar... É bem na hora que faz o upload do bundle. Deixa eu capturar a tela aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Live com desktop. Cadê meu desktop? Aqui. Aí, ó. Vocês dá para ver. Deixa eu tentar posicionar aqui, ó. Quando você vai fazer o upload de uma build, ó, aparece isso daqui, ó. Automatic Integrity Protection, tá vendo? Google Play Integrity Sign Help you to ensure your apps and games experience the way intended. Ligar isso daqui causa bastante crash no jogo, tá? Mas a Google fala que esses crashes não são contados. Porque se a pessoa piratear e tentar abrir o jogo, vai mandar um crash lá para Unity, para Google, né? Só que, se você não estiver usando a última versão da Unity, vai dar crash quando a pessoa tentar fazer uma compra, mesmo se ela baixou oficialmente. Porque a Google Play fez essa alteração aqui, e a Unity não atualizou o código de monetização dela, demorou. Parece que agora corrigiram esse problema, então não crasha mais. Mas está crashando não sei se corrigiram, um crash de gráficos também, mas aí não era relacionado a isso, não. É relacionado a device x86, não 64 bits, 32 bits. Então, se você for usar esse esquema da Google Play, garanta que você tenha a última versão da Unity instalada, a última versão LTS, tá bom? Mas é isso aí, cara. Você pode dar um manage aqui também e desativar essa opção. Só que, inevitavelmente, uma hora vai ser obrigatório todo mundo manter ativado isso aí para sempre, entendeu? Mas é isso, galera. Valeu por quem estava acompanhando aí, valeu por quem acompanha aqui no Instagram também. E a gente... Vamos ver as novidades aí, eu vou fuçar nessas novas coisas aí. O de Asset Manager me interessou bastante. E vou tentar fazer uma live sobre esse Asset Manager, ver se funciona. E aí o Muse não, eu acho que eu não vou pagar $30 por mês por esse Unity Muse não. Né? Tem muita IA já hoje em dia aí pra gente ficar pagando. Vai ser mais caro do que eu pago já streaming, assinaturas de música por aí. Beleza, pessoal? Então agradeço a todos que estavam por aí, que estiveram aqui hoje. E participaram, né, comigo aqui assistindo a live. E para quem é novo aqui no canal, meu nome é Luiz Júnior, esse aqui é o canal Game Lute. Eu falo sobre desenvolvimento de games, como monetizar games e tiro algumas dúvidas também de como fazer games ou programação. Não só eu, mas como outros developers estão aqui nesse link aqui, ó, do meu Telegram. Então entrem no grupo do Telegram lá. Tem muitos developers lá, você pode mandar sua dúvida, com certeza você não é o único no mundo e a sua dúvida também é a dúvida de outros. Beleza, pessoal? Muito obrigado e até a próxima!